favor, essa musiquinha, todas as vezes nós vamos distribuir para que você já comece a ensaiar. Daí vocês podem deixar aqui em cima, por favor. Boa noite a todos. Sejamos todos bem-vindos a essa casa acolhedora, esse hospital espiritual, uma escola onde estamos aqui para aprender. Então, para que nós possamos sair daqui fortalecidos, energizados, curados em corpo, em alma e na mente, e equilibrados. Vamos deixar os problemas todos lá fora, por aí uns 20 minutos, meia hora, para que a gente se concentre e realmente absorva tudo que a casa e a espiritualidade vai nos oferecer, através daquele que vos fala. A doutrina espírita, ela se caracteriza pelo ideal de compreensão da realidade mediante a integração entre três formas clássicas de conhecimento: ciência, filosofia e a evolução da nossa moral, que se estende à religiosidade. Não adianta ser religioso e imoral. Então, é por isso que a ciência se baseia na ciência, a doutrina se baseia na ciência, filosofia e a evolução da nossa moral, que aí desenvolve em cima de caráter, intelecto e vai por aí. Então Kardec, ele afirma o seguinte, que cada uma desses itens, ciência, filosofia e moral, se nós tomarmos ela separadamente, não como um conjunto, separado, só ciência, só filosofia e só moral, que entra na religiosidade, nós vamos estar bem propensos a excessos. Nós vamos extrapolar. Isso Kardec explica direitinho, nós vamos entender. Então vai nos tender, se pegarmos isso separadamente, a sermos céticos, negacionistas e fanáticos. E o que é o cético? O cético é aquele que não acredita em nada. Não tem religião, não tem fé. É uma planta que está aí, que vai crescer, morrer e acabou. Esse é o cético. Aí tem o negacionista, que é uma atitude tendenciosa daquele que consiste na recusa. Ele não aceita a existência. Ou seja, deixa eu explicar um pouquinho melhor. Por mais que se explique, que se prove, ele nega. A parede é branca. Não é. Ele está negando que a parede é branca, mas está provando que a parede é branca. Esse é o negacionista. E o fanático? Fanático, né? É a pessoa que defende suas causas com mais fervor que a própria vida. Aí fica difícil.
porque uma pessoa dessa, por mais que se mostre algo verossímil, mas se for contra aquilo que ela tem dentro de si como conceito e como verdade, tudo aquilo que você falar para ela está errado. Só aquilo que ela pensa que está certo. Esse é o fanático. Pois bem, a nossa doutrina, ela tem como pilares de sustentação a existência de Deus, que está lá na primeira questão do Livro dos Espíritos, quando fala que é Deus. É inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Muito bem. Aí temos a imortalidade da alma. Antes de sermos o que somos, fomos criados por Deus simples e ignorantes, de pai e mãe, totalmente ignorantes. Mas para que a gente se realize individualmente pelos próprios esforços. É essa a finalidade. Aí temos a pluralidade das existências. Como nós fomos criados simples e ignorantes, o Espírito é quem decide e cria as oportunidades e o seu próprio destino, a sua própria evolução, e assim se concretiza o exemplo maior e mais concreto da justiça divina, que é a lei da reencarnação. Também temos a pluralidade dos mundos, onde Jesus disse: na casa de meu pai há muitas moradas. E isso é uma grande verdade, porque nosso mundo é um grãozinho de areia na imensidão do universo. Quão pequenos somos. E há inúmeros mundos superiores, inferiores, iguais ao nosso. E, por fim, a comunicabilidade dos espíritos, almas desencarnadas que trazem consigo as particularidades da bagagem, dos seus costumes, e se manifestam e vão, através da inconformidade com o seu grau evolutivo, ela vai sendo influenciadora, e ela trabalha exatamente nessa ligação com o nosso pensamento, e ela se manifesta sim, como já disse, a comunicabilidade através da mediunidade. Pois bem, após a gente fazer uma breve retrospectiva em cima dessa nossa doutrina, esses preceitos, a base de sustentação, a essencialidade da doutrina, vamos nos reportar a um fato histórico que ocorreu em 1888, exatamente dia 13 de maio. Lá, Princesa Isabel assina a Lei Áurea, aonde, a partir dessa libertação de uma raça, dos escravos, a luta pela liberdade, então, começa a se concretizar na realidade, que ali foi um ponto de partida para uma libertação. Então, rapidamente, então, vamos passar 100 anos à frente, e vocês vão entender onde eu vou chegar.
Em 1900, bem entendido, tratando-se de Brasil, em 1988, 100 anos, exatos 100 anos, a internet chega ao Brasil. Olha que beleza. Tá certo que só em 95, 96 que ela tinha lá seus provedores próprios, mas foi em 88 que ela veio. E em 1990, chega ao país a telefonia celular. Esse é conhecido de todo mundo. Hoje, 30 anos, 33 anos depois, o que na época então parecia algo difícil de se imaginar, hoje nós temos mais linhas telefônicas de celular e aparelhos do que o número de habitantes no Brasil. São mais de 220 milhões, algo assim. Não é pouco, não. E o que são 100, 125 anos comparados à idade da Terra, à idade do universo? E em tão pouco tempo, aquilo que parecia ser a libertação de uma raça, hoje torna-se uma prisão, uma escravidão tecnológica a nível global. Fica então um alerta aqui, um alerta dos cientistas, e que, coincidentemente ou não, ontem saiu uma reportagem na TV Bandeirantes, e eu assisti, sobre esse assunto. Um alerta sobre as explosões solares. Se essas explosões atingirem alguns dos satélites, não precisa ser todos, alguns deles, o GPS, ele se desconecta. E com isso, o que vai acontecer? O caos se instala. Por quê? O avião começa a cair, porque o cara pilota lá em cima, mas é pelo GPS. O navio começa a navegar em círculo, porque não sabe para onde vai. Fica sem rumo. O sistema bancário, o sistema de trânsito colapsa. E a isso os especialistas no assunto chamarão como a extinção tecnológica em massa. Mas vamos nos ater, vamos nos focar com aquilo que nós temos em nossas mãos, que é o celular, e que de forma mal usada, dia por dia ele vai afastando o irmão do irmão. E ele é tão poderoso que ele acabou com o telefone fixo, ele acabou com a TV, com o computador, com a máquina fotográfica, gerando desemprego, porque aí o fotógrafo não tinha mais serviço. E aí por diante, acabou com o relógio, o rádio, videogame, a lanterna, o espelho, o jornal, a revista, os livros, a carteira, o calendário de mesa. Nunca mais eu vi um calendário de mesa. Tem o celular, basta. Que dia é hoje? É bem assim, né? E o pior de tudo isso é que ele está ocasionando separação de casais.
ele está distanciando famílias e aos poucos destruindo nossos olhos, a nossa coluna cervical, dando problema de saúde mental. É muito sério. Tudo em efeito cascata e vai destruir as próximas gerações, sufocando a alma. Sim. A máquina tirou a sensibilidade humana. Sim. Hoje não se fala mais do olho dos olhos, não se fala do voz, se vê tudo. Hoje até namorar é por telefone, celular, por mensagem. Acabou a graça. Acabou a graça. Aí vamos em frente. Tudo por conta do nosso livre-arbítrio. Nós não podemos esquecer disso. O mau uso. Por quê? A evolução tecnológica está aí presente, é cada vez mais interativa, mais rápida. Então não adianta fazer igual avestruz, enfiar a cabeça no buraco achando que com isso está resolvendo o problema e que nada está acontecendo em volta. Lê do engano. Então, os pais, por exemplo, agora sim, chegou no ponto. Os pais têm que colocar, sim, regra, limite, com relação ao uso dessa abençoada tecnologia, que, se bem usada, é uma maravilha, não tem o que falar, mas pode se tornar uma arma perigosíssima, porque desse uso desenfreado vai desandar a criançada de hoje, que vai ser o adolescente de amanhã, que não vai se encaminhar direito e vai ser um adulto complicado. Então, não podemos deixar essa arma, passa a ser uma arma, quando mal usada, na mão de um inocente. Tem pais, eu já ouvi, criança de 1 ano, celular na mão. Mas assim ele fica entretido, não dá trabalho. Olha que beleza. Não sabe a cobra que está criando, gente. Imagina o dia de amanhã. Meu Pai do céu. Então é algo muito sério. E muitos então o fazem realmente com criança de 1, 2, 3 anos e acha que isso aí é normal, mas não tem nada de normal. Pessoas sentam-se à mesa juntas para um café, para um bate-papo, mas na realidade cada um pega seu celular, enfia a cara na tela e esquece que o outro está do lado. E infelizmente é isso que acontece. Infelizmente. E isso só afasta as pessoas. E por que eu estou dizendo tudo isso? Veja bem, a isso Kardec atenta. A ciência, a filosofia e a moral, se bem equilibrados, no uso com racionalidade e ponderação, faz jus à evolução. De outra forma, fazem com que o materialismo crie asas, como uma águia,
e em busca da sua presa. Enquanto a evolução espiritual caminha a pé, a passo de tartaruga. Vai dar tempo. Então, assim cresce o número de céticos. Agora sim, agora dá para encaixar aquilo que eu estava dizendo no começo. Por isso que eu quis comentar sobre a nossa doutrina. Aumenta o número de céticos, negacionistas e de forma mal intencionada, usando a crença como uma salvação da alma, uma fé cega, levam os seus seguidores ao fanatismo religioso, que aí acaba se estendendo ao fanatismo político, futebolístico, aquilo que desejar, mas é fanático, é extremamente fanático, cego, só enxerga aquilo que quer ver e o resto é resto. Bem assim. Portanto, com todo respeito às outras formas de entendimento, a doutrina espírita realmente ela é o Consolador prometido por Jesus, sem sombra de dúvidas. E isso reforça as bases de sustentação de tudo. Essa fé raciocinada é embasada naquelas respostas obtidas pela ciência, pela filosofia e pela moral, pela religiosidade, nos libertando então dos mistérios, das crenças e nos afastando da fé cega e nos aproximando da fé raciocinada, porque somos a luz do mundo, somos o sal da terra, disse Jesus. E se o sal perder o seu sabor, nós vamos deixar de ter sentido da vida. Se não brilharmos, se faz as trevas. Porque o amor nos ilumina e, iluminando, sustentamos a luz e juntos nos sustentamos, que é o mais importante, a união, dando sentido a essa vida que é a objetivação maior da vinda do Cristo na Terra. É por isso que Ele veio, para que nós vivamos como irmãos, um em auxílio ao outro, um amando ao outro, um respeitando ao outro. Então, o sol em nossa vida é Jesus. E como a lua, que reflete esta luz do sol, vamos refletir essa luz do sol. E aquela noite de lua cheia, então, e no apogeu, que é quando a lua fica gigante no céu, linda, maravilhosa, esses somos nós. Quando nós falamos assim: Jesus, meu coração está aberto, vem aqui fazer morada, porque o reino de Deus está dentro de nós, em lugar nenhum mais. Onde está? Está aqui, aí. Fora isso, papo furado. Porém, então, vamos lembrar que o contrário também existe. E aquela noite que não tem lua, ou seja, a lua está no minguante, ela desaparece.
ela não reflete nada. E no perigeu, que é o contrário do apogeu, que ela é totalmente distante da terra, assim somos nós, quando abdicamos de abrir o coração e falar: Jesus, o Senhor é meu irmão, o Senhor é meu mestre, meu modelo e guia, vem aqui fazer morada. Não. A porta, lembra-se que só tem puxador para o lado de dentro. A porta do coração por fora ninguém abre, só nós abrimos. Então, portanto, tenhamos consciência, façamos a nossa parte, sejamos sim aquilo que o Mestre disse: sois a luz do mundo, o sal da terra. Então, refletir, portanto, a luz do Cristo é uma questão de escolha. A luz se faz quando a caridade se concretiza, porque fora dela ninguém se salva e nada se realiza. Terminei no tempo certinho. Muito obrigado por me ouvir.